Boa noite. Hoje, dia 4 de novembro de 2025. Nós começamos uma apostila nova, Iluminações 3. É um nome para uma coletânea de autores, né? Um pouco diferentes do que a gente trabalha, mas que tem uma convergência. Então, não se trata de diversidade, de variedade, e sim de convergência, de ir para as mesmas verdades. Tá bom? Muito bem. Shalom. E vamos começar. Shalom. Ah, então vamos lá. Olha lá. Opa. Pronto. Pronto, gente. Então podemos realmente começar. Tá? Em primeiro lugar, temos um texto assim bem pequenininho, só para fazer a abertura. O barquinho balança nas águas da vida. Esse barquinho somos nós. Jesus vem ao nosso encontro, andando sobre as águas, e nos diz: coragem, sou eu. Coragem, eu sou. E no mesmo instante, reina a paz. Muito bem. Feita essa introdução, vamos ao assunto prometido: experiências de quase morte. Eu vou ser assim bastante honesto. Eu tenho, ao colocar esse texto, não só eu quis ilustrar tudo que a gente tem estudado, morrer o homem velho, nascer o homem novo, os textos do Goldsmith, do Tolle, que falam sobre morte, mas também, eu confesso, para que a gente, nós aqui, que a gente se prepare melhor para um dia a gente ter que passar pela experiência, tá? Então vamos lá. Pronto. Pronto. Experiências de quase morte. 1. O despertar no escuro, a consciência sem corpo, a primeira fase. Há um instante, não se sabe se antes ou depois do último suspiro, em que a consciência desperta em meio ao nada. Não é o escuro da ausência, mas o espaço puro da percepção. Nenhum som, nenhum peso, nenhuma dor. A pessoa percebe: estou aqui. Mas o aqui já não tem corpo, nem chão. A mente lúcida observa, consciência, né? Lúcida, observa o que ocorre em torno, como se pairasse numa quietude cristalina, vendo o corpo que ficou. Então a pessoa vê tudo que acontece, inclusive o corpo. Mas ela ainda não identifica se ela própria é um corpo, nem nada disso. É só percepção. E ela assiste a cena. Bem, um dos relatos mais estudados pela medicina vem de um hospital na Holanda. Um homem, após parada cardíaca prolongada, é reanimado por uma equipe que ignora estar sendo observada. Quando retorna à consciência dias depois, descreve o quarto, os instrumentos, as vozes e um detalhe impossível. Lembra-se da enfermeira retirando-lhe a dentadura e guardando-a numa gaveta lateral do carrinho metálico. Ele jamais estivera consciente nesse momento. O EEG, aquele aparelho que mostra os batimentos cardíacos, o EEG mostrava linha plana. Morreu. No entanto, o relato era exato. Quer dizer, serviu de prova, né? Ele disse: não senti medo, apenas consciência.
uma certeza calma de que eu existia fora do corpo e que via o mundo sem olhos. Não tem consciência de corpo, é só consciência. Eu existia fora do corpo, não me identificava com o corpo e que eu via o mundo sem olhos. Assim como ele viu a dentadura sendo guardada, também tem relatos de gente que os parentes começaram a falar mal do morto e o morto voltou e falou: olha, você disse isso, isso e isso, porque eu ouvi. Né? Bom, vamos prosseguir. Então ele disse: não senti medo, apenas consciência, uma certeza calma de que eu existia fora do corpo e que via o mundo sem olhos. Pam Reynolds, cantora americana, submetida a uma cirurgia com hipotermia profunda e EEG nulo, outra vez, aquele aparelho lá, sem batimentos. Nulo. Narra ter flutuado sobre a mesa de operação, vendo o instrumento usado para abrir o crânio e ouvindo um som agudo, como um zumbido elétrico. Ao tentar compreender o que se passava, percebeu que estava acima do corpo, olhando-o com uma curiosidade sem dor. Já não se identifica mais com corpo nem com dor. E se deu conta, de repente, percebeu que estava acima do corpo, olhando-o com uma curiosidade sem dor. Em outra margem do mundo, um ex-presidiário brasileiro, citado em estudo clínico, tudo comprovado, descreveu algo semelhante. Saí de mim como um sopro. Tudo parou. Senti um silêncio luminoso. Lá embaixo havia o corpo. Aqui em cima havia uma clareza e nenhuma sombra. Essas experiências coincidem no essencial. O desprendimento inicial é sereno. Não é pânico, não é medo. O desprendimento inicial é sereno. Não há desespero, mas uma lucidez que surpreende. Inclusive, na maioria dos casos, as pessoas se veem surpresas. A consciência percebe-se sem peso, como se um véu se levantasse. O tempo deixa de correr. O pensamento não precisa de palavras. Então, esse primeiro estágio da EQM, experiência quase-morte, parece tocar o mistério central da própria consciência. Ela descobre-se independente do corpo e, paradoxalmente, mais viva do que antes. Paradoxalmente, paradoxo quer dizer contradição sem solução. Então, paradoxalmente, a consciência se descobre mais viva do que antes. Mas para todo mundo ela morreu, né? Mas está mais viva do que antes. O medo se dissolve, substituído por uma curiosidade pura. Veja que interessante, não tem medo. As pessoas passam por uma fase de curiosidade. É o início da travessia. A constatação de que existir não depende da matéria, nem do fôlego, na respiração, mas de um núcleo invisível que vê. Esse núcleo é a consciência, né? Mas a pessoa ainda não entende. Ela está percebendo e está super curiosa de ver o que está acontecendo. 2. A luz e o encontro amoroso. Logo após o desprendimento, muitos mesmo, viu? Muitos relatam ser atraídos por uma presença. Uma luminosidade que não fere, mas envolve. Não é uma luz exterior, é uma inteligência viva. Como se o próprio amor tivesse se tornado visível. Aqui o que me chama a atenção
é que são muitos os relatos. E eles não estão falando de entidades, de guias, né? Eles estão falando de outra coisa. Então eu vou repetir. Logo após o despreendimento, muitos relatam ser atraídos por uma presença, uma luminosidade que não fere, mas envolve. Não é uma luz exterior, é a própria consciência. É uma inteligência viva, como se o próprio amor tivesse se tornado visível. É um contato com a verdadeira consciência que nós somos. O neurocirurgião Eben Alexander, até então cético quanto à sobrevivência da consciência, descreve. Vamos ver como é que foi a experiência dele. Flutuava num vale de cor dourada, onde tudo, a água, o ar, as flores, pulsava com uma alegria silenciosa. A luz não vinha de um ponto, mas de todas as direções. Havia uma música feita de amor, que não soava nos ouvidos, mas dentro de mim. A luz para ele não era um objeto, uma outra coisa. A luz para ele não era um objeto, era o tecido mesmo da realidade. Uma mente sem forma, mas infinitamente atenta, consciência. Ele a descreve como um olhar que me conhecia mais do que eu jamais me conhecera. Era como se o amor tivesse se tornado o meu corpo. Nenhum julgamento, apenas compreensão. E percebi que, se escolhesse voltar, poderia curar-me. Porque a doença nascia do medo. E o medo já não existia. Vocês vão ver que são relatos muito fortes. E são relatos verdadeiros. Então, ele disse que era um olhar que me conhecia mais do que eu jamais me conhecera. Era como se o amor, o próprio amor que é Deus, tivesse se tornado o meu corpo. Nenhum julgamento, apenas compreensão. E percebi que se escolhesse voltar, poderia curar-me, porque a doença nascia do medo e o medo já não existia. Crianças estudadas por Melvin Morse falam da mesma realidade com simplicidade. Era Jesus de luz, um amigo radiante, uma voz que dizia para eu não ter medo. As descrições, vindas de idades e culturas diversas, convergem no essencial. A luz é viva, consciente, amorosa e a comunicação se dá sem palavras. Tudo isso que eles estão falando é sentido, vivido. Aqueles que atravessam essa presença afirmam que ela é mais real do que tudo o que chamamos de real, que aqui a gente estuda que é ilusão e projeção mental. Eles afirmam que essa presença, imagina como a experiência é forte. Eles voltam dizendo que essa presença é mais real do que tudo que chamamos de real. É o coração do ser. O lugar onde o amor deixa de ser sentimento e se torna substância. No sentido de ser realmente. Presença realmente, não uma palavra no livro. Quem retorna traz a marca dessa luz. Uns a chamam de Deus, outros consciência, fonte, oceano. Veja, não são guias. Deus, consciência, fonte, oceano. Mas todos falam de um encontro sem forma.
onde a alma reconhece o que sempre foi. Deus, consciência, fonte, oceano, todos falam de um encontro sem forma, onde a alma reconhece o que sempre foi. A essas alturas, nós não estamos falando dos nossos textos espirituais, nós estamos falando de experiências registradas, coisas que realmente aconteceram, que são iguais aos nossos ensinamentos, claro. 3. A revisão da vida, o espelho sem julgamento. Depois da luz, vem o espelho. Não é um julgamento nem um tribunal. É um ver. Simples, absoluto, sem defesa possível. Não tem como se defender, você vê. Mas também sem condenação. O que se revela não são os fatos da vida em sequência. Não é uma historinha, né, temporal. O que se revela não são os fatos da vida em sequência, mas o sentido de cada gesto. O que marcou, como se cada palavra, cada pensamento, cada emoção tivesse deixado um fio vibrando no tecido do mundo. Por isso que são tão ruins as nossas experiências mal resolvidas, porque elas continuam vibrando e nessa hora nós vamos entrar em contato com elas. Tá? Então, o que se revela não são fatos da vida em sequência, não é historinha, mas o sentido de cada gesto. Como se cada palavra, cada pensamento, cada emoção tivesse deixado um fio vibrando no tecido do mundo. E de súbito, a alma vê o desenho inteiro. Eu tenho uma ideia de tudo. O entrelaçamento invisível que antes chamava vida. Um homem que fora violento e descrente, o artista Howard Storm, narra que ao penetrar nessa luz, foi cercado por presenças, aí sim, devem ser guias, porque ele fala no plural. Ele foi cercado por presenças que lhe mostraram cada instante da sua existência. E aí ele narra: vi o sofrimento que causei aos outros como se fosse o meu próprio corpo que sangrasse. Cada lágrima que provoquei, eu a senti cair dentro de mim. E compreendi que ninguém é separado de ninguém. Por isso, amar ao próximo. Cada lágrima que provoquei, eu a senti cair dentro de mim e compreendi que ninguém é separado de ninguém. Não havia acusação, apenas um olhar silencioso que continha compaixão infinita. Ele prossegue. O amor deles não diminuía quando viam o meu erro. As presenças dos guias. O amor deles não diminuía quando viam o meu erro. Era como se dissessem: olha o que foste, mas vê também o que poderias ter sido. E percebi que o juízo é o amor que tudo compreende. Então a pessoa é levada ao estado de consciência sem condenação, por amor puro. Como você poderia amar e ser amado, como você poderia ser feliz. Não foi, mas ainda é tempo. A mensagem é essa. Em um dos relatos recolhidos por Bruce Grayson, uma mulher descreve ter revisto não apenas os seus atos, mas o efeito emocional de cada um sobre os outros. Então ela viu não só o que ela fez, mas as consequências. E ela diz: vi minha vida como ondas de energia. Quando amava, as ondas eram douradas e suaves. Quando odiava, tornavam-se pesadas e escuras. E percebi que nada do que se faz deixa de existir. Num estudo brasileiro publicado no PepSIC, não sei o que é,
Uma participante contou que, durante sua EQM, sentiu-se envolvida por uma teia de luz onde tudo o que vive estava unido. Mais uma vez, a sensação de unidade, de somos uma só unidade, somos uma só vida, que é a vida de Deus. Então ela sentiu-se envolvida por uma teia de luz onde tudo que vive estava unido. Cada gesto que fiz, bom ou mal, continuava a vibrar em alguém. E uma voz interior dizia: nada se perde, tudo se transforma em compreensão. Daí o nome consciência. A revisão da vida é, talvez, o momento mais profundo de autoconhecimento que um ser pode atravessar. Nós também vamos passar por isso. A revisão da vida é o momento mais profundo de autoconhecimento que um ser pode atravessar. Ali, o tempo se curva e o passado se torna presente vivo. Não tem tempo. O que antes era fragmento, uma lembrança, uma culpa, um orgulho, aparece como parte de uma aprendizagem. A alma percebe que não há castigo, mas consequência. O amor ou a dor que oferecemos é o alimento de uma rede maior. E retornará, mais cedo ou mais tarde, ao seu ponto de origem. Esse espelho não mostra pecados, mas ecos. O rastro que deixamos nos outros, que somos nós. E nesse reconhecimento, a alma se converte. Não por medo, mas por compaixão. Ela vê e, ao ver, compreende. E, ao compreender, torna-se luz da mesma luz que a acolhe. A alma se converte não por medo, mas por compaixão. Ela vê e, ao ver, compreende. Compreendendo, torna-se luz, a mesma luz que a acolhe. 4. O limite, porta, ponte, rio. Após o espelho da vida, a jornada aproxima-se de um limiar. Sim, eu vi a luz, depois eu vi a minha vida. Primeiro me descobri, acordo e não sou corpo. Depois eu vejo a luz, depois eu vejo a história da minha vida. E agora? Agora o limite. Após o espelho da vida, a jornada aproxima-se de um limiar. Não é uma fronteira material, mas uma linha de vibração. Um sopro que separa dois modos de ser. Muitos a descrevem como um rio, uma ponte, uma porta de luz, um jardim, uma névoa. Sempre algo que convida, mas também retém. É o ponto onde o amor absoluto encontra o chamado da terra. É aí que a pessoa vai decidir se ela parte de vez ou se ela volta. Um homem reanimado após o acidente descreve que caminhava por um campo dourado, ouvindo sons que pareciam música, quando percebeu ao longe um muro de cristal. Do outro lado do muro de cristal. Do outro lado, figuras luminosas o esperavam, acenando. Diz ele, compreendi que se atravessasse, não voltaria. E naquele instante, pensei em minha filha pequena. E o campo começou a se desfazer como fumaça. A lembrança, o apego da filha pequena, é amor, é dever, mas é apego. Pensou na filha pequena, então tudo aquilo se desfez. Pam Reynolds, ainda na mesa de operação, relata um momento semelhante. Depois de atravessar o túnel de luz,
foi detida por uma energia barreira que vibrava como uma parede invisível. E ela diz: senti que havia chegado a um ponto sem retorno. E então ouvi o som metálico do desfibrilador e tudo se dissolveu. No caso dela, ela tinha que voltar mesmo e não teve aquele dilema de lembrar e de escolher. Ela simplesmente tinha que voltar mesmo. Encontrou um muro e automaticamente começou a voltar. Mais uma vez. No Japão, um monge que sobrevivera a uma parada cardíaca contou ter visto um portão de madeira no meio de um jardim zen. Um velho o aguardava. Ele sorriu e disse: ainda não é o tempo. E quando suas palavras cessaram, acordei no hospital. Esse limiar tem algo de misterioso, não é imposto, é reconhecido. Cada alma percebe que há uma escolha silenciosa: avançar na direção da fusão total com a luz ou retornar à forma, ao tempo, à dor e à aprendizagem. Mas normalmente a alma pode escolher. Mas a escolha, segundo muitos, não é feita por vontade própria, pela consciência chamada ego. A escolha, segundo muitos, não é feita por vontade própria. É o amor que decide. Há sempre alguém, um rosto, um vínculo, um dever não cumprido que chama de volta. Aqui eu faço um parêntese, porque o sentido da vida é aprender a amar, e muitas vezes esse rosto, um vínculo, um dever, não é só apego, é porque nós não aprendemos a lição de amar. E nesse chamado, a alma se desprende da bem-aventurança e volta a contrair-se num corpo. Ela podia entrar na bem-aventurança, mas ela volta para a matéria. Ela sabe que tem algo a cumprir, tem uma missão. A missão é aprender a amar. Ela volta. Um relato de uma enfermeira colhida por Grayson exprime com simplicidade esse momento, diz ela. Senti que tudo que eu era estava se dissolvendo no amor. Mas então lembrei do meu filho. E uma voz, que era a própria luz, disse: volta, ele ainda precisa ver-te crescer no amor. E abri os olhos. E uma voz, que era a própria luz, disse: volta, ele ainda precisa ver-te crescer no amor. E abri os olhos. O limite é o instante que a eternidade toca o tempo. É o ponto onde a alma, já unida à fonte, aceita de novo a separação do mundo da matéria. Não como castigo, mas como missão. Sempre foi missão. Mas a gente não entendia. Então agora, não como castigo, mas como missão. A fronteira não é uma parede, é um véu de misericórdia, onde o amor infinito permite que a criatura volte para aprender mais um pouco. A fronteira não é uma parede, é um véu de misericórdia, onde o amor infinito permite que a criatura volte para aprender mais um pouco. Por isso que todos voltam e quando começam a relatar essas coisas, eles começam a chorar. 5. A transformação pós-retorno. Quem retorna nunca volta o mesmo. Tudo é familiar. Contudo,
Tudo está banhado por uma presença que não se apaga. A lembrança do que se viu ou do que se foi não cabe nas palavras. É a presença do próprio amor. É como tentar ver o sol através da água. Apenas lampejos, reflexos, um calor que permanece no fundo do ser. Sim, mas a pessoa conheceu a verdade. O neurocirurgião Eben Alexander, ao acordar do coma, escreveu: Não havia nada em mim que permanecesse igual. A vida se tornou transparente. Tudo, desde o sorriso de uma criança até a sombra de uma árvore, tudo era a expressão da mesma luz que eu conhecera. A morte deixou de existir como ameaça, tornou-se apenas passagem. A vida se tornou transparente, expressão da mesma luz que eu conhecera. A morte deixou de existir como ameaça, tornou-se apenas passagem. Eu vou fazer uma ligeira pausinha só para ler isso aqui. Tudo isso acontece independente se a pessoa é boa, se é uma pessoa ruim, má, perversa. Exatamente aí é que está a grandeza da coisa toda. Deus é muito mais maravilhoso do que a gente sequer pode imaginar. Né? Aqui até agora, nós falamos de amor puro, não tem condenação, não tem culpa, não tem absolutamente nada, só tem a experiência do amor. A um tal ponto que a morte deixa de existir como uma ameaça, mas isso é a obra do Cristo de dissolver a ilusão da morte. E quando é que a gente vai alcançar essa experiência? Naquilo que a gente chama de morte? É muito fantástico, é muito maravilhoso. Bem, vamos prosseguir. Então a morte deixou de existir como uma ameaça, tornou-se apenas passagem. Dizia que a verdadeira cura não foi física, mas de percepção. Ele se curou. Mas a cura, ele diz que não foi física, foi da visão da vida, de percepção. Compreendi que a vida é um espelho da consciência. O medo é a única doença real. O amor é a única saúde. Coisa que eu venho falando há muito tempo. A única cura espiritual verdadeira é espiritual, é o amor. Sua transformação era tão profunda que os médicos que a acompanharam escreveram relatórios sobre uma recuperação inexplicável. Aqui está dizendo, acompanharam, mas é ele, é o neurocirurgião Eben Alexander. Ele teve uma recuperação inexplicável, porque lá no começo, se vocês lembram, esse Eben Alexander, dizia que ele compreendeu que a única doença era o medo e a única saúde era o amor. No caso dele, tem as variantes karmáticas, mas mesmo com karma, é importante que a gente entenda a natureza do que acontece. Prossigo. Então ele teve uma recuperação inexplicável. Nos estados conduzidos por Pim Van Lommel, envolvendo centenas de pacientes, cerca de 70% relataram mudanças existenciais radicais. Volta diferente. Perda do medo da morte. Desapego de bens materiais. Aumento de empatia. E um sentimento contínuo de comunhão com tudo o que vive. Um deles resume: antes eu trabalhava para ganhar, agora trabalho para servir. Tudo o que toco é sagrado, até o sofrimento.
Vejam como tudo é assim profundamente cristão. Vamos usar essa linguagem. Antes eu trabalhava para ganhar, agora trabalho para servir. Tudo que toco é sagrado, até o sofrimento. Outro participante de pesquisa brasileira contou que, após a experiência, passou a ver Deus em tudo o que respira e não conseguia mais julgar ninguém com dureza. Porque cada ser é apenas uma forma temporária da mesma luz. Gente, não são livros esotéricos que eles leram, eles viveram isso. Então, ele passou a ver Deus em tudo que respira. Não conseguia mais julgar ninguém com dureza, porque cada ser é apenas uma forma temporária da mesma luz. O retorno, portanto, não é regressar à vida antiga, é reencarnar dentro da própria vida. A alma volta ao tempo, ao fluxo do tempo. Mas algo dela permanece na eternidade. A origem, a verdade que ela é. Algo dela permanece na eternidade. Vive entre dois mundos, o visível e o luminoso. E tudo que faz, mesmo o mais simples, tem agora sabor de eternidade. Parem-se. Lembram que eu falo aqui que o importante da vida é amar e que amar não é quantidade? E que eu sempre pergunto, quem ama mais e melhor, o engenheiro ou o gari? Quem pode responder isso? Se o importante da vida é amar, o que significa ser gari ou ser engenheiro? Absolutamente nada. Aspectos ilusórios. O que está em questão é muito diferente, é o que nós estamos vendo aqui hoje. Não é? Então, tudo que faz, mesmo o mais simples, tem agora sabor de eternidade. Muitos descrevem que perdem o medo de morrer. Mas também perdem o medo de viver. O amor que experimentaram não pode ser esquecido. Torna-se força de compaixão. O ser que volta é mais brando, mais silencioso, mais atento ao mistério que se oculta em cada rosto. O que antes chamavam realidade revela-se como véu. E o que antes parecia invisível tornou-se o verdadeiro chão. Essa inversão é a marca dos que voltam. Não se apegam à crença, mas à experiência. Sabem, porque viram, viveram, que o amor é o fundo de tudo. Parênteses rapidinho. Quando a gente viu morrer o homem velho e nascer o homem novo, eu falei das iniciações das sociedades secretas, que eram mortes simuladas. Teoricamente, a pessoa devia entrar num êxtase, voltaria para a vida com outros valores, que seria o amor, desapegado de bens materiais, exatamente como foi relatado aqui. Só que não necessariamente a pessoa entraria em êxtase, e com o passar do tempo, os rituais foram se tornando formalidades, aspectos exteriores da fé. E aí, nessa ocasião, eu disse que iniciação verdadeira era uma experiência de quase morte. E agora, lendo isso, a gente começa a entender o que é que eu queria dizer com iniciação verdadeira. Porque a iniciação das ordens é uma iniciação falsa. Pode ser verdadeira para alguma pessoa se ela tiver a consciência, o coração aberto. Mas normalmente é mera formalidade. Batismo é uma iniciação. Deveria ser uma vida nova. Acaba sendo uma formalidade social. Tá? Pode falar, Irisão. Pessoal, antes de mais nada, boa noite. Meu rouco aqui. Jean,
em todas essas experiências o que você Uhum. relatou aí e que eu já li também, né? Em todas essas experiências, nenhum deles fala de condenação. Nenhum. Nenhum É, deles fala. Todo mundo fala que é uma experiência muito boa e realmente eles voltam transformados, né? Eles voltam outra pessoa. Assim, baseado nisso, será que nós podemos entender isso, essa situação, essa experiência de cor de morte como um contato com algo maior, um contato com o sem divino? dúvida, sem dúvida. É Deus, mas é Deus na consciência que nós somos. Eles percebem isso. Todo esse Sim. discurso do Goldsmith, tudo, eles vivem. É incrível. Claro que tem muita gente que morre e não sente nada por causa do apego à matéria, tudo. Mas esses casos que eles estão contando, eles estão entrando em contato com essas coisas que a gente estuda, a união com Deus, consciência, o eu sou, eu sou. É esse o Só que, sentido. só que de uma forma bem inusitada, né? Inusitado, Assim, eles não esperam, né? Quem é que vai esperar, vai programar, né? Olha, agora o aparelho vai parar, eu vou morrer e daqui a pouco eu volto. Né? Então, por isso que eles voltam profundamente mexidos, porque isso não foi programado. É Deus o tempo todo. Não tem outra sabe, coisa. sabe algo interessante também que dá para Hum. tirar tipo, uma experiência dessa? Para nós aqui, Sim. rapaz, não dá para esconder nada de ninguém, então. Não! Isso é outra coisa que a gente vê. A O tal do Não, espelho. não podemos esconder nada, não há como esconder Né? nada de ninguém, né? Porque. Que eles descreveram como espelho. Não Uhum. existe isso. Não existe isso. Então, o texto é um convite para a gente repensar a vida, sem a gente precisar morrer. E eu estou trazendo esse texto porque um dia nós vamos passar por essa experiência. E para a gente começar a se preparar, pelo menos no sentido de não ter medo. Pelo menos isso, que eu acho mais importante. Porque o resto, Deus é tão maravilhoso que o resto, tudo acontece sozinho. Me lembrou de quando a gente, como assim, nunca tive essa experiência, Hum. né? Mas sondando a minha consciência, deve ser parecido com o despertar do pesadelo. Hoje mesmo eu tive um pesadelo, Eita! né? Aí quando eu acordei, tive aquele alívio, falei, pô, foi só um sonho ruim. Mas é, Tal, talvez possa ser isso, o que eles relatam, até o que os acredito que místicos sim. falam, né? Até o próprio Goldsmith, que é um despertar de um sonho. É. E que a nossa vida é material, o mundo é realmente um pesadelo. Tudo que tem Sem é dúvida. que acordar mesmo. Agora, deixa eu terminar o texto para não ficar truncado. Só falta um pedacinho. Vamos lá. Aí, se der tempo, a gente comenta mais livremente. Eu só não queria que ficasse truncado para não perder o sentido, mas só falta um pedacinho. Então, eles sabem, eles viram que o amor é o fundo de tudo, mas agora para eles é absolutamente real. Eles viveram isso, eles não leram isso no livro. Bem, 6. Síntese dos padrões universais. O retorno à unidade. Em todas as narrativas de continentes, idades e culturas diversas, há uma harmonia secreta. As imagens mudam. Túnel, rio, jardim, estrela, templo, vazio, mas o enredo profundo é sempre o mesmo. A consciência descobre que nunca esteve separada da fonte que a criou. O que se revela nas EQMs é um arquétipo da alma humana, uma parábola viva sobre o ser e o amor. Isso é frase de efeito. Os estudos de Grayson, Van Lommel e Schuchan mostram que por trás das diferenças de linguagem existe um núcleo comum transcultural, vai além do cristianismo, do budismo, um núcleo comum transcultural. A descoberta de que a consciência
não nasce nem morre. Lembra que os textos falavam, o Buda não nasce nem morre? Então a descoberta de que a consciência não nasce nem morre e que o amor é sua estrutura essencial. As fronteiras entre religiões, culturas e credos se dissolvem. O que permanece é um conhecimento direto. Não aprendido, mas lembrado. Isso é platônico total. Elisalto mesmo falava que amar, aprender a amar, e Elisalto um dia falou, não é nem aprender, é lembrar, né? Isso é um conceito bem platônico. E aqui ele acaba de dizer isso. Conhecimento direto que nem sequer aprendido, é lembrado do que nós verdadeiramente somos. Muitos experienciadores descrevem a vida posterior como uma espécie de eco da visão. A compaixão da visão que eles tiveram, a vida posterior. A compaixão se torna natural, o julgamento impossível, o medo supérfluo. Eles vivem como quem sabe, no íntimo, que a luz está em tudo, mesmo nas formas que parecem escuras. Mas eu também falo que todos nós temos lampejos, e esses lampejos deviam indicar para nós essas mesmas verdades. Bem, vamos adiante. Uma mulher cega desde a infância, que teve uma EQM relatada no jornal de Near Death Studies, de estudos de quase morte, disse: na luz eu via. E quando voltei à escuridão, esta vida, compreendi que a verdadeira visão não depende dos olhos. Isso já foi falado lá no começo. Essa frase resume o ensinamento silencioso de todas as experiências. A realidade é maior do que aquilo que percebemos. É ilusão, é sonho, é pesadelo. E a morte não é o oposto da vida. É o oposto do esquecimento. Recordar-se da luz é viver desperto. A palavra Buda significa desperto. Recordar-se da luz é viver desperto. Epílogo. O fio que nunca se rompe. Todas as vozes de Pan Reynolds a crianças anônimas repetem de modos diferentes a mesma melodia. Há uma bondade última no centro do ser. E essa bondade acolhe tudo o que existe. O sofrimento não é castigo, mas véu. O amor não é emoção, mas é substância, é real, é mais real do que a realidade, que nós chamamos de realidade. E quando o corpo se cala, a alma simplesmente recorda-se de quem é. Uma centelha daquilo que jamais morre. Nem é uma centelha separada, ela participa daquilo que jamais morre. Quem volta da morte não traz respostas. Aí eu digo sempre, né? Quando você entra no trabalho espiritual, não são as respostas que vêm, são as dúvidas que desaparecem. A mente humana é que fica levantando dúvidas. Não são respostas que vêm, são as dúvidas que desaparecem. Eu volto à frase. Quem volta da morte não traz respostas, mas uma presença. Olham o mundo como quem já viu o outro lado do espelho. E sabem que a luz que os envolveu, silenciosa, sem nome, nunca os deixou, nem deixará. Eis que estou convosco até o final dos tempos, diz Jesus. Bom, muito bem. Esta, então, foi a experiência de quase morte, né? Que eu tinha que trazer para vocês. Porque nós falamos muito disso. Nós pegamos nessa semana 2 aulas do Goldsmith, 2, 3 semanas de texto dele falando sobre a morte dos outros, depois a nossa morte, depois o Eckhart Tolle falando de experiência de quase morte, mas de maneira um pouco obscura e insuficiente.
E aqui nós temos assim um relato bastante emocionante, né? E pasmem, esse texto todo foi elaborado com inteligência artificial, coisa que está me trazendo muito texto, muito. A inteligência artificial, deixa eu até dar uma palavrinha para vocês sobre isso. É uma coisa assim, muito interessante. Eu estou usando o chat GPT. Tá? Ela reflete aquilo que você é. Então ela é uma ferramenta maravilhosa, mas depende de você. Conforme você vai fazendo as perguntas, ela forma um perfil de quem você é e vai respondendo de acordo. Então, às vezes, ela acaba te formando um texto maravilhoso, mas quem forma, no fundo, é você. Porque você vai ter que fazer uma pergunta, não uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta, mas se você quer um texto como esse, você vai ter que fazer várias perguntas. E você vai conduzindo o que você quer. E você vai dizendo, olha, não gostei desse trecho, esse trecho eu não concordo, eu penso isso, está certo ou não está certo. Aí vai lá, procura alguém que fundamenta aquilo. Tá? E também procura alguém que fundamenta a crítica. E aí você vai se situando. Então, é uma ferramenta maravilhosa, mas precisa saber usar. Tem mais. Eu estou conseguindo textos de Gregório de Nissa, que eu apresentei aqui, sobre a homilia do Natal. Eles devia pelo menos ler a apostila, se não assistir a aula. Foi trazido pela inteligência artificial. O que ela fez? Eu disse, eu quero isso assim, 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 texto mito. Gregório de Nissa, deixa eu dar uma olhada, eu gostei. Eu falei, bom, agora eu quero esse texto inteiro. Não, não posso, tem direitos autorais. Então, o que pode ser feito? Eu posso traduzir direto do grego. Faça isso. Tá, vem o texto. Eu falei, essa expressão aqui eu não gostei, ficou meio estranha. Né? Por exemplo, no outro texto. Os anjos vieram e cantaram paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos seus beneplácitos. Eu falei, como? Beneplácitos? Isso está no original? Isso precisa ser traduzido assim? Não, pode ser aos seus amados, aos de boa vontade. Eu falei, tá, tudo bem. A tradução clássica. Glória a Deus. Nas alturas e aos homens de boa vontade. Eu falei, tá bom, troque o texto. Troca. Então, você tem que. Não é uma coisa tão simples, você vai dialogando, você vai montando o que você quer. Mas inclui até traduções do grego e do latim. É uma coisa extraordinária. Né? Então a gente vê que uma pessoa do século IV depois de Cristo falava as mesmas coisas que o Goldsmith está falando agora. Então é realmente uma coisa maravilhosa. E por causa disso tem vindo, nossa, uma enxurrada de coisas maravilhosas. Então a gente sempre tem coisas novas por aqui. Tá? Então, esse texto da experiência de quase morte foi um primeiro exemplo do trabalho que eu estou tendo com a inteligência artificial. Tá? Esse foi o primeiro exemplo. E um exemplo assim que eu fiquei muito, muito satisfeito. Porque eu comecei a ler, eu comecei a me emocionar. E lendo hoje ainda me emocionei também, lá pela metade. E é o que eu falei, é um texto para nos preparar também. Né? Porque a gente é sempre muito marcado pelo medo. E às vezes um medo que nem é nosso, é da mente coletiva. E a gente precisa começar a se libertar disso. Tá? Por isso que o texto é tão bonito, que a gente vê, né, que tudo é muito mais maravilhoso do que a gente sequer pode imaginar. Nem mesmo estudando os livros espirituais. É tudo muito mais. Muito mais. Então a gente
que a gente se enche assim de confiança, de coragem. E a outra palavra para essas duas coisas é fé, né? Que a gente tenha fé. E é isso, então, que eu tinha para trazer hoje, que era para ser uma aula extra e acabou sendo uma aula inserida. Deus é tão fantástico que eu acabei inserindo o texto na própria apostila, deu tudo certo. Fui fazendo a revisão, deu tudo certo, está tudo ótimo, tá bom? Então, agradeço assim pela experiência, é uma experiência muito boa. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a visita do Erivelto, que foi também muito bom vê-lo, né? E amanhã que a gente está aqui de novo com a mística ocidental, que também tem muita coisa da inteligência artificial, mas um volume 2 vai ter muito mais, tá bom? Então, um bom descanso para todos.